risco é poupança, não é investimento. Investimento, a definição de investimento é quando você tem um valor presente líquido positivo. Agora, qual é o sentido de um Bitcoin? Por que você compra um Bitcoin? O TikTok e o Instagram eu uso muito para descontrair. Mas quando a gente envolve assuntos de educação, a gente tem que tomar cuidado. Porque podem surgir coisas muito boas e também podem surgir algumas bizarrices por aí. Por isso que eu vou reagir agora a algumas bizarrices boas e talvez duvidosas sobre economia. E, fazendo um disclaimer, é claro, eu não estou atacando as pessoas, eu estou atacando ou criticando ou elogiando, enfim, as ideias. Então, pouco importa quem é a pessoa. O importante é entender a ideia. E, segundo disclaimer, vários cortes que eu peguei aqui são literalmente cortes. Então, não tem contexto, né, de toda a conversa. Porém, eu vou considerar o corte e vou dar o benefício da dúvida do corte, sendo positivo ou negativo, não sei, né? Enfim, vamos começar aqui. Primeiro é Bitcoin e Renato 38. Cara muito em alta, muita gente gosta e muita gente odeia. Vamos ver o que ele vai falar aqui sobre Bitcoin, que não é investimento, e talvez um pouco de juros negativos. Eu tenho medo desse negócio. Não existe investimento em Bitcoin. Qual a Investimento, a definição de investimento é quando você tem um valor presente líquido positivo. Quando, tomando todos os cenários, em média, você ganha mais do que o que você perde. Isso não existe em regime de juro real negativo. O governo, o banco... Tá, vamos por partes aqui que o Renato 38 fala um pouco rápido, né? E em relação à retórica dele é muito boa. Porém, conceitualmente, tem alguns problemas aqui econômicos. Bom, primeiro a gente precisa entender o que ele está falando, né? Um pouco difícil, né? Ele fala rápido, quem não tem conhecimento fica um pouco perdido. Bom, ele começou falando que investimento, Bitcoin não é investimento, é poupança. Aí ele pulou para outra coisa, mas basicamente que o investimento, o conceito que ele definiu é que o valor presente líquido seja positivo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o dinheiro que você coloca hoje, passa-se um tempo, ele deve ser maior no futuro do que você pôs hoje. E também ele fala sobre o conceito de juros negativo. Que na ideia dele é que a taxa Selic, o CDI, vamos dizer assim, esses juros que a gente vê no dia a dia, que é o governo define, não são suficientes para ganhar da inflação ao longo do tempo. Que teoricamente houve tanta inflação ao longo do tempo que todos os investimentos da renda fixa ficaram negativos, mesmo rendendo mais, mesmo colocando 100 hoje, tirando 200 amanhã, a inflação foi maior do que isso, então você perdeu o poder de compra. Então ele fala até perda fixa. A taxa livre de risco ela é muito menor do que a inflação real, que é o aumento da base monetária. Quem diz isso não sou eu, é Ludwig von Mises. Quem tiver alguma dúvida, tem um texto dele que você lê em 50 minutos, as 6 lições, tem PDF grátis na internet. Se você não lê esse livro, você não deve emitir nenhuma opinião pública sobre políticas públicas. Ele explica lá detalhadamente como esses índices são todos mentirosos e que a inflação real é o aumento da base monetária. Aqui a gente tem talvez um segundo problema. Bom, eu li as 6 lições do Ludwig von Mises. Mises é um grande autor, um grande economista, eu gosto muito dele. Porém, ele escreveu as 6 lições, na verdade ele nem escreveu esse livro. Ele foi na Argentina, fez uma palestra e as pessoas depois, a editora transcreveu a palestra em formato de livro. Tanto é que é um livro curto, as 6 lições. Então, até propriamente Mises, tá? Para ser justo com Mises, esse livro, ele não é uma base teórica. Você não pode usar esse livro como uma base teórica para criar um argumento quando a gente está falando na área acadêmica mesmo, na área de economia. Esse é um bom livro para introduzir você a algumas ideias. Tanto é que pode haver alguns defeitos. O Mises mesmo, nesse livro, ele não detalha muito bem suas ideias sobre o que é inflação. Ele tem que falar meio rápido, porque ele fez uma palestra. Porém, para ser justo com o Mises, o livro que ele fez, que é realmente um livro mais acadêmico, um livro que ele colocou suas ideias de forma detalhada, é o Ação Humana. O Ação Humana tem 1000 páginas. As 6 lições tem, não sei, 70 páginas, 100, não sei. Então já tem uma grande diferença. Então, nesse livro Ação Humana, o Mises detalha tudo muito bem, principalmente sobre inflação. E aqui está o segundo erro. Inflação não é aumento da base monetária. Sim, temos que tomar muito cuidado aqui, que aqui sim vai entrar o principal argumento, o principal tema que a gente tem que tomar muito cuidado sobre a inflação. Como ele usou Mises no livro 6 lições, eu vou usar Mises também no livro Ação Humana, que é um livro muito mais robusto. Na página 472 e 473, Mises fala muito bem que a mudança no poder de compra da moeda devem ser consideradas segundo princípios que são aplicados a todos os fenômenos do mercado. Ou seja, a inflação, o dinheiro em si, ele está sujeito
aos fenômenos básicos do mercado, que é a oferta e demanda. E ele fala isso depois. Existe uma relação entre as mudanças na demanda e na oferta da moeda, por um lado, e as mudanças no poder de compra por outro. Ou seja, o dinheiro existe oferta e demanda, e isso implica seu poder de compra. Portanto, apenas um aumento na oferta e a demanda não aumenta, aí sim pode haver uma inflação. Que significa o quê? Perda do poder de compra. Inflação é apenas o que você vê ali, a consequência de tudo isso. O que é realmente a causa? O que está o fenômeno? A causa pode ser o aumento na oferta monetária. Também a gente vai entrar em detalhes que não é base monetária em si. Então, aumento da oferta monetária sem que haja um aumento na demanda. Teve um dia que respondi um cara que gostava muito da escola austríaca e falei, olha, eu concordo com você, só um detalhe. Inflação é o aumento da oferta monetária caso não haja um aumento na demanda. Aí ele falou, não, você está errado, leia as 6 lições. Eu falei, cara, Mises disse isso. Estou falando de Mises e não é as 6 lições, é a Ação Humana, que é um livro muito mais sério. Não é as 6 lições que vai ser um economista, vai te dar uma base teórica. A Ação Humana é um pouquinho melhor, assim, minimamente mais sério. Então é isso que tem que deixar muito claro. Se não há aumento na demanda, então pode haver inflação. Porque existem casos que aumenta a oferta, mas estimula a demanda e aumenta a demanda. Ou ao contrário, vice-versa. Aí a gente vai entrar em teoria de Keynes e outras coisas. Eu não estou aqui para deduzir isso. Continuando o que Mises disse. Página 478. O poder aquisitivo da moeda é determinado pela demanda e a oferta, do mesmo modo que são os preços de todos os bens e serviços vendáveis. Ele fala o quê? O dinheiro é igual a qualquer produto, é igual uma câmera, é igual um computador, é igual a qualquer coisa na economia. Tem oferta e demanda de dinheiro. E ele tem um preço, sim, que a gente chama de taxa de juros. Taxa de juros é o preço do dinheiro ao longo do tempo. Então também é um outro conceito interessante. Mas isso que eu quero deixar bem claro. Existe inflação, que é perda do poder de compra, se há um aumento na oferta sem que haja um aumento na demanda. Então aí sim, pode haver deflação também. Vamos supor que a oferta está igual e aumenta a demanda. Então o dinheiro valoriza. Ou também outro tipo de inflação. Não há aumento na base monetária, a base monetária se mantém, porém a demanda diminui. E a inflação também. E vai me dizer que aumentou a base monetária? Não. Elas permaneceu igual. Tem vários casos. Então isso é um erro muito comum que a gente vê sobre inflação. Então vamos deixar muito claro. Quando a gente fala de inflação, a causa pode ser o aumento da base monetária, oferta monetária, se não o aumento na demanda. O fenômeno chama-se inflação. A consequência é o aumento dos preços. Aumento dos preços não é a causa da inflação. Isso também é outro grande detalhe, por isso que você vai entender. Quando você atribui o aumento dos preços como causa da inflação, você vai querer achar um culpado nessa história. E quem vende produtos e quem está deixando mais caro? Você vai olhar para o empresário. Então você vai falar que a culpa da inflação são os empresários, já que, nesta lógica, a causa da inflação é o aumento dos preços, que está totalmente errado. Não é o empresário. Agora, quando a gente entende que a causa da inflação está em quem emite esse dinheiro, quem é dono desse dinheiro, aí sim ele é o verdadeiro culpado disso, que é o governo, quem tem posse. Um exemplo, se o governo tem dívidas ou ele está no negativo e ele aumenta a oferta monetária, isso chama-se senhoriagem, que ele quer honrar com as suas dívidas emitindo dinheiro. Isso é um grande problema, isso pode gerar inflação. E como pode gerar essa inflação? Bom, agora a gente vai entrar no que a gente chama de efeito Cantillon, que é basicamente que quem recebe primeiro novo dinheiro que entra beneficia, e quem é o último a receber esse dinheiro está prejudicado. Eu, você, nós seres humanos comuns, somos quem está aqui na base, quem é prejudicado. Quem está aqui no topo, que é quem recebe primeiro esse dinheiro novo, que é quem recebe auxílio do governo. Isso eu estou falando tanto de empresas, estou falando de um cenário mais macro. Não vou falar de pessoas, estou falando de empresas, empresários, bancos, empresas públicas, não sei. Tudo isso que recebe o novo dinheiro, eles vão receber esse novo dinheiro e os preços ainda não aumentaram. Vou dar um exemplo. Imagine que você vive numa ilha. Você é o único comprador dessa ilha. Você tem lá R$1.000. Então você pode comprar as coisas. Magicamente, alguém te deu 10 milhões de reais. Então, de R$1.000, você agora tem 10 milhões. Os preços aumentaram? Não, os preços continuam igual, porque você ainda não gastou esse dinheiro está guardado. Então é o dinheiro em circulação, aquele que a gente usa de fato,
também pode causar essa inflação que a gente está falando de curto prazo. Então, às vezes, até um aumento na oferta monetária ainda não vai ter um impacto na inflação. E eu vou mostrar isso na prática também com um gráfico dos Estados Unidos que você vai entender muito bem. Veja esse gráfico dos Estados Unidos, mostra muito bem a base monetária dos Estados Unidos. E como podem ver, a base monetária tinha um constante crescimento padrão e de repente 2008 começou a saltar em níveis estratosféricos. 2008 por quê? Foi a crise de 2008 que os Estados Unidos começou a criar a ferramenta de reserva de valor, na qual ele conseguiu emitir e criar dinheiro eletrônico magicamente para poder resgatar as empresas. Então aqui houve um aumento grande da base monetária. E houve a grande preocupação de surtir um grande efeito na inflação, já que os Estados Unidos estavam aumentando drasticamente a base monetária. Porém, não teve grandes efeitos inflacionários aqui, não houve grande problema. Porque como podem ver, depois de 2008 aqui, o M2, que é o dinheiro em circulação, tanto moedas físicas também como o dinheiro depósitos à vista, que exemplo, é tipo o seu CDB, o dinheiro que está na sua conta corrente, o dinheiro que a gente usa realmente para circular no dia a dia. Não houve um grande aumento. Então a economia crescia, então a demanda crescia e a oferta crescia. Porém, qual que foi o grande problema inflacionário dos Estados Unidos? Foi pandemia 2020. E aqui também houve um grande aumento na base monetária, magicamente foi criado de 3 para 6 trilhões em um período tão curto, e foi um dinheiro usado, os Estados Unidos distribuiu cheques, fez várias coisas que tentou estimular a economia, já que veio a pandemia. E olha só, o M2, que é o dinheiro em circulação que a gente usa, também disparou. E esse foi o período que a inflação dos Estados Unidos estava muito alta, extrapolou. Então sim, nesse caso a gente consegue ver na prática mesmo que o aumento da base monetária junto com o dinheiro em circulação, surtiu um efeito inflacionário. 2020 ocorreu isso, 2010 não ocorreu isso. Houve um aumento da base monetária e não surtiu um efeito inflacionário. Então, muito cuidado nessa definição também. Vamos continuar aqui, a gente está no começo do vídeo. Você não tem nada. O ouro foi pesadamente demonetizado. Quando começou o plano real, o ouro era 10, 11 reais. Quanto é o grama do ouro hoje? Dá uma olhada aí. Uns 300 e poucos reais, não é isso? Se você vender a grama de ouro que você comprou de 10 por 300, você vai pagar imposto de renda sobre 290 e perdeu riqueza, porque o ouro vale em termos reais menos do que valia, não é isso? Você vai pagar imposto sobre a perda. Aqui ele quis dizer o quê? Que se você tivesse comprado 10 gramas de ouro lá atrás e hoje vendido, teria valorizado. E essa diferença ia ter que pagar imposto, que é sobre o ganho de capital. E por conta disso, ele diz que esse investimento vai ser menor do que lá atrás. É isso que você faz. Ah, mas o meu imóvel valorizou, dobrou de preço em 10 anos. Porra, dobrar em real em 10 anos é merda, você perdeu 4 vezes o valor, né? É só impressão, literal e metaforicamente, né? A grama do ouro tá R$ 339,69. Pois é, de 10. Não, e o ouro, né? O ouro só bombou desde que eu nasci. O ouro, se você pegar 3 anos seguidos, em qualquer período, desde que eu nasci, o ouro só ganhou da inflação oficial dos Estados Unidos de 2002 a 2011, que teve o ETF do ouro, que o ouro sextuplicou. Fora esse período que teve o lançamento do ETF de ouro, que é o que a gente está vivendo agora no Bitcoin, que os caras estão tirando os Bitcoins de circulação para colocar em ETF. O ouro nunca foi reserva de valor. Tomou o cacete da inflação oficial dos Estados Unidos, que a galera... CPI, que a galera chama carinhosamente lá de CPI, né? Isso que é mentiroso. Que eles já, tipo assim, metade dos anos eles mudam o cálculo pra botar alguma porcaria inferior ali, né? Isso? É. Começou a carne, era um negócio melhor que o filé mignon. Hoje em dia a carne é uma carne moída com soja, porcaria, né? Aí vai... O que ele começa a dizer aqui um pouco sobre é em questão da inflação, do CPI. O que é o CPI? É como se fosse o IPCA. E aqui, depois eu vou explicar, mas esses indicadores não são indicadores que mensuram a inflação. Eles mensuram os níveis de preço, que também não são muito bons, e depois eu vou explicar o porquê eles não são muito bons. E mesmo assim a gente usa eles, é o melhor que temos, né? A melhor ferramenta que temos. Mas o que ele quer dizer aqui, e eu li também um artigo que ele escreveu, que ele começa a falar sobre juros negativos, é que ele compara vários investimentos, como renda variável, renda fixa, pega a rentabilidade deles e diz que foi menor do que o poder de compra do dinheiro. Então isso tem que tomar muito cuidado, porque a economia, como podem ver aqui propriamente no gráfico dos Estados Unidos, ela constantemente vai crescendo no longuíssimo prazo. Então é normal crescer. Então a base monetária no longo prazo é normal crescer. Então você vai vendo ela crescendo e normal, porque a oferta, a demanda está crescendo. Isso aqui não é problema. Até como a gente pode ver aqui,
Mesmo aqui crescendo, aqui não houve problema de inflação. Houve problema quando começou a extrapolar isso, a demanda, certo? Então, é normal a base monetária crescer, então a gente tem que considerar isso no cálculo. Crescer a base monetária tem uma taxa natural, vamos dizer assim, existe um excedente que é um problema e que gera inflação, mas isso é normal, é natural. Então, se a gente pega investimentos como o ouro, o objetivo dele é reserva de valor, é preservar o que você quer de investimento, é não poder perder o poder de compra. Então, quando a gente considera a valorização do ouro perante esse período, se considera a inflação, ele sim está ganhando do juros, não tem juros negativos, não tem juros real negativo, tanto é que o ouro nem paga juros, então conceitualmente está errado. O que paga juros são investimentos da renda fixa, bolsa não paga juros, então isso também é um outro problema que eu vou citar aqui, ó. Esse é o artigo que o 381 fala e monta toda a sua tese de juros negativos. Então, que investimentos padrões não ganham da inflação e falar aqui. Aqui, ó, como podem ver, ó, ele usa esse argumento aqui que o M2, né, o M1, o M2 cresceu 33 vezes. Então, essa é a inflação real. Também está errado. Aumento da oferta monetária não necessariamente causa inflação. Como podem ver, existe um aumento na demanda. Então, conceitualmente aqui já está errado em fazer essa análise a partir dessa ótica. O valor é muito menor. Você pode fazer um pouco melhor pelo IPCA, IGPI e outros indicadores que tentam mensurar essa subida nos preços, mas mesmo assim eles não são bons, porém são os melhores que temos. Por quê? O IPCA, CPI, todos esses indicadores pegam vários produtos, vamos imaginar, eles pegam o preço da cenoura, o preço do tomate, o preço do arroz. Calcula essa cesta, então tem um nível X de preço, a média. E mês que vem eles vão olhar de novo. Então o tomate subiu um pouco, a cenoura caiu, enfim. No fim eles veem que subiu 1%. Então por isso que a gente fala, IPCA é 1%. Os preços não sobem de maneira igual. Por isso que é níveis de preço até um pouco ruim de falar. Porque tende a achar que a gente está falando de que nem um mar que sobe por igual. Mises fala isso na ação, mano. Estou usando Mises aqui. O economista que todos os austríacos gostam, eu gosto também. Estou usando ele para defender esse ponto do que está errado. Então, falar que um investimento que não subiu 33 vezes porque o M2 subiu tanto, está conceitualmente errado. Porque aumento da oferta da base monetária é natural de uma economia que constantemente está crescendo. Se não houvesse aumento da oferta monetária apenas da demanda, a gente veria o fenômeno de deflação, que é um problema para a economia. Parece legal à primeira vista, mas para a economia é um problema. Então é natural. Então esse número seria muito menor. Você pode usar às vezes o IPCA e IGPM. E quando você compara investimentos com esses IPCA e IGPM, você vê vários que ganharam sim. Então esse número é muito menor. Um investimento para ser rentável não precisava render 33 vezes. Claro que o Bitcoin foi bom, mas isso aí é especulação. Bitcoin também não paga juros. Então o único que paga juros aqui é a renda fixa. As ações não pagam juros, então não faria sentido falar juros negativos de ações, de fundos imobiliários, de ouro, de Bitcoin. Nenhum desses investimentos pagam juros. Então, conceitualmente, está errado nisso também. Esse é o problema. Tem vários erros econômicos fundamentais nessa tese. Que, claro, eu concordo em investir em Bitcoin. Também, para mim, é um dos melhores ativos. Mas eu tenho que ser justo aqui e dizer que tem vários conceitos errados. Vamos para o próximo vídeo aqui que eu achei. Amor, como que calcula a inflação? Nunca entendi isso muito bem. Inflação é o aumento generalizado dos preços. Pô, essa sua xícara custa R$100 hoje, e ano que vem ela custa 110. Qual é a inflação? 10%. Como é que é o caso do IPCA? Então, aqui volta um pouco para esse problema conceitual. Eu entendo que no dia a dia é normal a gente falar inflação, aumento dos preços e tal, mas é isso que eu falei. O aumento dos preços é a consequência. O fenômeno chama-se inflação. A causa é aumento da oferta monetária sem que haja um aumento na demanda. E o que acontece mesmo, inflação, a gente pode falar que é a perda do poder de compra. O dinheiro compra menos produtos. R$50 no início do Plano Real comprava muito mais produtos do que hoje. Então o preço do dinheiro caiu, o poder dele caiu, entendeu? Uma imagem que mostra muito bem isso é essa aqui, ó. Essa sim é uma boa imagem, você pode ter visto na internet. É isso que eu quero dizer, a perda do poder de compra. Que é o real valia mais, podia comprar mais e ele vai podendo comprando menos. E a gente usa o que ele menciona no vídeo. O que ele menciona no vídeo que é o IPCA para tentar mensurar os níveis de preços
médio. O índice mais famoso de inflação. O IBGE, e a cada 10 anos, ele tenta estudar a cesta de consumo da família brasileira, baseado no percentual do gasto da família brasileira para aquele determinado tipo de produto. Exatamente, o objetivo do IPCA é esse, tentar pegar produtos que os brasileiros consomem e tentar mensurar a média dos preços, como está indo. Antigamente, muito tempo atrás, se não me engano, tinha cesta de máquina de escrever na composição da inflação. Hoje não tem, óbvio, porque ninguém compra isso, mas não faria sentido. Essa cesta deve ser determinada pelos principais produtos que a gente consome. Então, monitorar os preços desses produtos. Ele faz uma coisa chamada média ponderada. Imagina que meu orçamento familiar seja 50% restaurante, 50% aluguel. Restaurante custa R$1.000 por mês e o aluguel custa R$2.000 por mês. Se o meu restaurante aumenta no mês seguinte de 1.000 para 1.500, só em preço, tá? Eu fui a mesma quantidade. E meu aluguel ficou de 2.000. O que eu gastava era 3, no mês seguinte 3.500. Qual foi a inflação? 3.500 menos 3.000 sobre 3.000. 500 sobre 3.000 dá 1/6. Isso dá algo em torno de 16%. O IPCA, ele é uma métrica de inflação, de evolução dos preços, para quem ganha de 1 a 40 salários mínimos por mês. Mas quem ganha de forma registrada, quem é informal, um feirante, como é que ele vai saber que o feirante ganhou R$1.000? Ele não monitora a renda das pessoas todos os meses. Ele monitora só os produtos. Ele estabelece isso a cada 10 anos. É lógico. Sim, aqui ele falou, ele explicou de uma forma bem didática aqui, como o IPCA mensura esses níveis de preços, tenta mensurar para a gente ter algum indicador. Não é o melhor indicador, mas é algum indicador. É melhor ter um indicador ruim do que não ter indicador, entendeu? Mas é a vida, porque é uma pesquisa cara que demora muito tempo. O problema é, ele é uma média nacional de mais de 10 regiões metropolitanas. O Brasil tem 26 estados. Você concorda comigo que sempre vai ter alguma discrepância? Hoje o IPCA está de 5%. Você fala IPCA a 5% significa que na média... Que na média, todos os produtos que o brasileiro consome hoje estão 5% mais caros. De certa forma, tá certo aqui, níveis de preço subiram 5%. Mas a inflação volta mais originalmente daquilo que eu falei sobre oferta monetária. Tomar cuidado que não necessariamente aumento da base monetária, tem a ótica da demanda e vários fatores assim. Mas sim, muito bom também esse vídeo. Vamos ver esse aqui do Cobori também. Por criticar as criptomoedas, né? Ah, te criticam por criticar as criptomoedas? Isso eu não sabia. Eu acho aquilo uma palhaçada. Não faz o menor sentido. Na verdade, ainda é uma onda, é uma grande pirâmide que ainda tem muita gente entrando, né? Com toda a pirâmide, enquanto tiver muita gente entrando, o preço sobe. Agora, qual o sentido de um Bitcoin? Por que você compra um Bitcoin? Eu não tenho Porque você acha que amanhã alguém vai comprar de você no valor só maior. por isso. Só por isso. É o único isso. motivo. Você não vai na padaria comprar pão com Porque Bitcoin. ele não é um ativo real, ele não gera renda, não gera caixa, e você só acredita no ganho de capital que é feito via especulação. E nunca vai ser uma moeda. A moeda precisa ter 3 características, né? Unidade de... Tá, vamos por parte aqui, ele vai começar a falar vários conceitos. Primeiro conceito, ele diz que Bitcoin é uma pirâmide. E para dar um resumo, aqui eu vou mais concordar com ele do que discordar. Eu mais discordo do Renato 38 e concordo com o Cobori do que ao contrário, incrivelmente, mesmo tendo uma tendência a cripto e Bitcoin, como podem ver nos vídeos. Bom, primeiro, a gente tem que entender o conceito. Vamos primeiro definir os conceitos. Se a gente não define os conceitos, a gente não define nada e fica perdido por aí, certo? Bom, conceito de pirâmide financeira. Vamos ler aqui no Google. Pirâmide financeira é um esquema ilegal e insustentável onde se promete lucros altos recrutando novos participantes, em vez de vender produtos e serviços, dependendo do dinheiro dos novatos. Bom, pela definição de pirâmide financeira, está errado o que ele diz. Por quê? Bitcoin em si é apenas uma moeda digital, oferta limitada, enfim. Bitcoin não paga lucro. Ele mesmo diz logo em seguida. Então, o conceito dessa pirâmide financeira está errado. Bitcoin também não é um esquema ilegal, não tem alguém por cima, vamos dizer assim, a gente vai chegar nesse fato que tem mais gente que domina, mas a criação do Bitcoin não é isso, não paga lucro, a ideia é apenas proteção ou um sistema de moeda que não seja tradicional e te permita ter mais anonimato, mais segurança, que o governo não vai lá e pega seu dinheiro e arranca de você, que ele te dá esse poder que eu acho muito bom do Bitcoin, e aí sim eu acredito diferencial. Nesse quesito de pirâmide está errado, não é isso. Porém, o que ele fala depois, eu mais concordo sim que Bitcoin, a maioria das pessoas está pelo ganho de capital. E eu mesmo recomendo Bitcoin, e eu mesmo sou um cara que compra Bitcoin pelo ganho de capital, não por lavagem de dinheiro, essas coisas. Tanto é que esse argumento da lavagem de dinheiro não é um bom argumento. Existem formas melhores, que eu estava vendo até um cara falar isso, de lavar dinheiro
e que não é Bitcoin. Bitcoin não é um bom método porque ele é rastreável, ele não é anonimato nesse sentido. Existem formas melhores. Então usar esse argumento também não é bom, é um argumento ruim. Mas de ganho de capital eu concordo, especulação também. A maioria das pessoas estão comprando Bitcoin pela especulação. Comprar mais barato, vender mais caro. Isso sim, de fato, eu acredito. E o que ele quis dizer é que a maioria das pessoas tem essa tese, então vai entrando mais dinheiro, vai entrando mais dinheiro, vai entrando mais dinheiro. Porém, o que eu vou dar de exemplo é que existe uma pequena parte, que eu nem sei se faz preço no Bitcoin, que está usando ele tanto para moeda do dia a dia. Existem alguns lugares que aceitam Bitcoin, porque tem países que a moeda é tão ruim que é melhor usar o Bitcoin, que é um pouco mais volátil, para usar de transações do dia a dia do que a moeda do país. Isso ajuda alguns comerciantes, então tem essa utilidade. Ele foi feito para isso, para usar como moeda, que é a unidade de conta para ser feito de troca. E qual é o outro que ele fala? Conta, meio de pagamento e reserva de valor. Meio de pagamento e reserva de valor. Que é a teoria de Keynes também. Keynes diz isso sobre as funções da moeda. Então, sim, é possível, algumas pessoas usam. Eu acho que a maioria ainda é pelo ganho de capital. O que eu acho que vai responder isso muito bem é o tempo. Então, a gente tem que esperar o tempo se concretizar. Porque o Bitcoin... ele vai falar aqui. Eles já desistiram de falar que é uma moeda. Agora eles falam que pelo menos é uma reserva de valor. Seria o ouro digital, né? Uma reserva de valor. Mas é uma reserva de valor enquanto tiver mais gente entrando. Tem gente acreditando nesse negócio, entrando nesse negócio. E ele é muito volátil. Até com Sim. reserva de valor, você não Sim. pode... Eu tenho minhas críticas, que um ativo que ele é muito volátil, você não pode considerar ele uma reserva de valor. Não é... Sim, com certeza. O Bitcoin é volátil e as pessoas falam de reserva de valor. Porém, uma coisa que está acontecendo é que a sua volatilidade está diminuindo. Por quê? Está mais dinheiro entrando, vai se tornando mais sólido, então então ele vai diminuindo a volatilidade. Já tem alguns gráficos que mostram isso muito bem. E nesse quesito, ele é igual o ouro. As pessoas compram ouro não porque vai pagar lucro, magicamente vai acontecer alguma coisa, vai gerar caixa, vai gerar renda. Compram ouro pelo único objetivo de comprar mais barato e vender mais caro. Ou acredita que no longo prazo ele vai continuar se valorizando e você pode ficar tranquilo. Que é o objetivo do Bitcoin também, de algumas pessoas do digital que fazem isso. Porque compram Bitcoin porque no longo prazo acreditam que ele vai valer mais e isso vai preservar seu poder de compra. Claro que ele será mais volátil. E a gente quer também ter o ganho de capital. Então eu concordo sim na parte da especulação. Que nem eu disse, o tempo vai responder essa pergunta, se ele vai se tornar reserva de valor e moeda no dia a dia. Eu acho que seria até ruim, falando aqui, o Bitcoin se tornar moeda do dia a dia. Porque, primeiro, o sistema não aguenta as transações por segundo se todo mundo adotasse. Nenhum país vai ser isso, seria burrice do país perder o maior poder deles, que é ter o poder sobre o dinheiro. E nós que queremos ter o ganho de capital, muita gente assim, aí vai diminuir a volatilidade e vai diminuir. Então, quanto menor a volatilidade, também vai ser menor o ganho de capital e a especulação. Então, eu recomendo o Bitcoin, sim, como investimento para ganho de capital e especulação. E é o que eu acredito, sim. Agora, nessas outras teses são muito boas e eu acho que o tempo vai responder. Eu não vou investir por conta disso. Também porque tem um problema. Tem os fanáticos religiosos pelo Bitcoin, e tem os odiadores, que odeiam muito. Não sei, o Bitcoin fez alguma coisa para eles que eles odeiam muito. Eu só sou o cara que quer ganhar dinheiro, então eu não pouco importa. Eu não fico com magos e também não torno isso minha religião. Então é isso que eu tenho para contribuir nesse vídeo. Ele é volátil, mas ele está sempre numa A ascendência. média é de ascendência, A média de ascendência. O Bitcoin ele é extremamente volátil. Quando comemoraram que alguma empresa estaria pagando salário, eu lembro na época que eles falaram que estavam pagando salário em Bitcoin. Eu falei, eles estão achando bom. Como eles disse, a média no longo prazo é tendência de alta. Então, por que eu vou ignorar um ativo? Se ele fosse tendência de baixa, eu não compraria. Mas se a tendência é de alta, tende a se valorizar conforme o tempo. Então, por que não investir em Bitcoin? Então, que nem eu disse, tem gente que tem um ódio, uma versão tão grande de Bitcoin que eu também não entendo. Sabem disso. O fato do cara investir, 99% dos brasileiros não sabem disso. O fato do cara investir, na minha opinião, faz com que ele melhore em muitas áreas. Não só no investimento. Porque o cara começa a investir, olha lá, investiu 100 mil, todo mês tá caindo 1.000 e pouco na conta ali de dividendo. Ele vira um cara mais econômico. Ele vira um cara mais econômico. E outra coisa, Ele vira mais trabalhador. quebrou a tela da... Isso com certeza. Isso agora a gente vai começar a entrar no campo de finanças comportamentais, que é o estudo na economia também, no comportamento humano em relação ao dinheiro, que é bem interessante. De fato, quando você começa a, de fato, olhar para o dinheiro, investir, entrar nesse game, vou comprar ações, vou acompanhar,
sua cabeça começa a mudar um pouco de prosperar, de economizar, de olhar o dinheiro com outra ótica. Já que você entendeu que é possível você construir patrimônio e não viver apenas do salário. Mete uma película em cima, eu não vou tirar dinheiro da minha conta pra botar. Não é que você fica muquirando, mas você entende que juntar dinheiro te gera mais dinheiro. E estuda mais. E você estuda mais. E outro ponto, o cara... Isso é verdade. E complementando, já existem alguns estudos mostrando, e pelo menos eu recomendo, que você tente buscar como meta, objetivo, poupar 30% da sua renda. Isso é totalmente saudável e vai ser muito bom para você. Até mesmo existem modelos econômicos de macroeconomia, como o modelo de Solow, que fala que deve existir, para uma economia crescer, poupança, ou seja, não gastar tudo, né? Porque essa poupança no longo prazo vai gerar mais dinheiro, mais riqueza e você pode investir. Enfim, existe a regra de ouro, que é a poupança perfeita, quanto poupar. E eu vou falar aqui, me arrisco dizer que vai estar entre 20% e 30%. Ah, mas eu não consigo hoje. Claro que não, às vezes não, você não sabia disso. Mas busque atingir isso, pelo menos nos próximos 1, 2, 3 anos da sua vida. De alguma forma, ou reduzindo seus gastos ou aumentando sua renda. Mas essa, eu diria, a proporção perfeita entre consumir, ter o prazer presente, então 70% do seu salário você consome hoje para, sei lá, se divertir, pagar suas contas, tudo. Consumo. E o restante para consumo futuro, para poupar, enfim. Então concordo nesse ponto também. Começa a ficar antenado. Vou dar um exemplo. A pessoa investiu em ações do Itaú. Aí ela não era muito ligada no noticiário. Agora ela investiu em ações, fundos imobiliários e tal. Ela tá passando rapidinho na internet, numa matéria. Bolsa cai por causa disso. Não é? A bolsa caiu. Deixa eu olhar aqui. Você começa a ficar antenado. O preço do petróleo subiu, a cacete, a bolsa caiu. Por que isso acontece? Isso acontece porque o petróleo tem a ver com diesel. O Brasil, 70% é transporte rodoviário, então quando o petróleo sobe, o diesel sobe a inflação, vai ter que subir o juro, caga o investimento. 99% dos brasileiros não sabem disso. Então o cara evolui de uma forma que, se ele for uma pessoa nova, 20, 25 anos, e estiver trabalhando em qualquer lugar, ele vai estar muito acima da média. Esse vídeo eu concordo 100%. O que eu vou adicionar aqui é um adendo que eu vejo muito, eu vi isso muito no mercado cripto, principalmente. Então é um adendo importante. Na vida, na economia a gente estuda, isso serve para a vida. Sempre existe um custo de oportunidade. Isso significa o quê? Todas as decisões que você toma na sua vida, você deixa de tomar outras. Então, se eu escolhi ser médico, eu deixei de escolher todas as profissões que eu poderia ser. Entre aspas, vamos dizer assim. E isso serve também para investir e quando a gente coloca o tempo na equação. Vou explicar muito bem. Tem um certo problema que você tem que tomar muito cuidado quando você começa a entrar nesse mundo de investimentos, é você começar a perder muito tempo com isso. O que eu falo? Você começar toda hora a acompanhar a notícia, toda hora estar vendo sua carteira, toda hora, assim, perder muito tempo mesmo. Não tô falando de 1 hora por semana, tô falando de 2 horas no dia, 3 horas no dia. Então, você já começa a ter um custo mental. Então, escolher investir e ficar acompanhando essas coisas te está dando um custo mental muito grande, estresse, essas coisas. E outro problema, você está deixando de fazer outras coisas. Então, vamos supor que você gaste 2 horas por dia olhando isso, e você seja uma pessoa normal. Sei lá, um médico, um advogado, um empreendedor. Cara, essas 2 horas você está deixando de fazer outra coisa, ou de trabalhar, de ganhar mais dinheiro, ou de cuidar da sua família e ficar com a sua família. Então, isso é um grande problema. Então, investir não é para te consumir muito tempo, não, e nem precisa. Então, ou você contrata um consultor financeiro, alguém que faça isso para você, você paga uma comissão, que a maioria dos casos pode valer a pena para quem tem mais dinheiro e vale muito a hora, ou você adote estratégias mais simples, porque você não vai ficar rico. Então, seu objetivo é tentar buscar 1% ao mês, algo do tipo, a renda fixa mais um pouco, mas que isso é desnecessário. Você deve focar no seu trabalho e na sua família, cuidar da sua família. Porque vamos supor, um médico que ganha R$1.000 a hora, ele começa a gastar, sei lá, 40, 50 horas no mês com investimentos e o retorno dele está subindo muito pouco ou ele está ficando negativo. Ele está deixando dinheiro na mesa do trabalho, sei lá, 20 mil, 30 mil, sei lá, 10 mil, estou dando exemplos exagerados aqui, claro, para tentar aumentar a rentabilidade um pouco, a carteira nem aumenta tanto, então tem que ponderar muito bem isso de quanto tempo você gasta. Por isso que eu sou a favor de adotar uma estratégia mais simples, que te gaste pouco tempo, na semana, no mês,
E ter junto talvez um consultor financeiro se você tem muito patrimônio e muito dinheiro, ganha bem. Aí sim eu recomendo. Se você tem pouco, aí eu recomendo, e ganha pouco, eu recomendo, claro, você poupar, ter reserva de emergência, isso é o óbvio, mas buscar ganhar mais dinheiro. Talvez seja mais fácil ganhar mais dinheiro do que tentar aumentar a sua rentabilidade em 1%. Tipo, o ganho vai ser muito pouco, entendeu? Então esse é o adendo que eu faço. Enfim, esse foi o vídeo, eu reagi algumas coisas, eu critiquei as ideias, concordei, discordei delas, não da pessoa em si. Então se você concorda comigo, eu discordo, só comente aqui e fale das ideias. Porque tem gente que começa a falar da pessoa, começa a falar, mano, perda de tempo isso aqui, pelo amor de Deus, falar da pessoa. Então não tem nada contra, nada a favor também. E é isso, então caso tenha gostado, se inscreva-se no canal. Se você quiser que eu seja seu consultor de investimentos também, estou iniciando a minha consultoria também, então só clicar no primeiro link. E é isso. Caso tenha gostado desse formato de vídeo, é um formato diferente, fala aí, enfim. Até a próxima.